Meus irmãos, agora chegamos a hora da palavra. Peço que o nosso irmão Pedro esteja aqui. Vamos estar assim orando para ele, para que o Espírito Santo venha, através do nosso irmão, trazer uma mensagem para nós. Pode ser de edificação, de consolação, de repreensão, seja o que o Espírito quiser, porque é Ele que manda nesse lugar, nessa casa. Nós temos que ouvir aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos. Amém, meus irmãos? Vamos estar se orando para o servo do Senhor. Poderoso Deus e Pai, eu te peço agora nessa noite, Senhor, que teu Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar teu servo nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha ligar ele, meu Deus, até os céus agora, somente seu coração, para que ele seja um instrumento de justiça, um canal de bênção nessa terra. Eu te peço, Espírito Santo, que repouse sobre ele toda a bênção do Espírito Santo para trazer a sabedoria e o conhecimento da palavra. Toma ele, Espírito Santo, nessa noite para alimentar a tua igreja, Senhor. Que ele seja abençoado com todo o poder do Espírito Santo para proferir as palavras da vida. Eu te peço, meu Pai, que repouse sobre ele a tua bênção. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bate palma para Jesus, igreja. Glória a Deus, palma para o Espírito Santo, palma para o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, mais palmas, meus irmãos, pois o Espírito Santo de Deus está conosco, mais palmas, glória a Deus, Santo Deus, exaltado seja o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo e Consolador, glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento todos da live com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir as vossas Bíblias. Não, primeiramente eu quero agradecer o nosso pastor dirigente desta obra, que tem nos ajudado muito nas orações e perseverando com nós durante este período. Agradeço também a sua esposa, que tem me ajudado muito, pois eu moro com eles e eu vejo o esforço dela que ela tem pelas essas crianças e pela obra do Senhor, pois é muito difícil uma mulher virtuosa que tem filhos para andar com um servo de Deus sobre a face desta terra, pois eu glorifico a Deus muito pela vida de cada um de seus servos sobre a face desta terra. Pois agora, neste exato momento, vamos abrir as vossas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Glória a Deus. Tiago 1, 12. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura do nosso Senhor Jesus Cristo: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por suas próprias cobiças. Quando está, o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumido, gera a morte. Amém, meus irmãos? Vamos entrar agora em oração, para que o Espírito Santo que me revelou esta palavra quando 2 semanas atrás que eu estava em oração, ele me mostrou em visão o tema de que ia ser pregado da palavra dele, que ia ser a desobediência. Pois estarei orando para que o Espírito ele venha tomar o meu corpo e venha ministrar esta palavra para cada um de nós, e nós venhamos receber, pois nós somos miseráveis, pobres pecadores. Pois assim oramos.
Diz a palavra do Senhor que um certo dia Deus, ele determinou um homem no princípio para tomar conta de uma árvore e aguardar no jardim do Éden. Ele falou para Adão que aquela árvore ela tinha um fruto e ele não podia comer. Podia comer de toda a árvore. Ele ordenou: não coma desta árvore. De toda a árvore do campo você pode comer, mas desta árvore, que quando você comer, certamente você morrerás. Mas ele desobedeceu à voz de Deus, pois Deus a todo momento, ele manda nós orar, nós se revestir das armaduras dele. Mas Adão, ele, com sua alta desobediência, ele veio e gerou o pecado, pois o pecado ele gera morte. Quando ele chegou a comer daquela fruta, desceu o pecado e os seus olhos foram desvendados. Mas Deus, ele não quer que o homem ande em desobediência sobre a face desta terra. A todo momento ele quer que o homem ande como um soldado, pois foi o que ele ordenou. Ele ordenou para que aquele homem ele ficasse em posição no jardim do Éden. Ele disse: homem, fica em posição, guarda esta árvore no jardim do Éden. Eu te ordeno, homem, não come delas. Come de qualquer árvore, mas desta árvore não coma. Ele ordenou para que ele ficasse em posição vigilante a todo momento no jardim. Pois ele sabia, pois Deus ele já sabia que havia um certo animal peçonhento que podia o seduzir. E por isso ele mandou vigiar a todo momento. Vigiai, para que não entreis em tentação. Vigiais para que o pecado não venha te gerar a morte. Vigia, Adão. Não deixa que venham comer desta fruta, porque se vocês comerem, certamente morrerás. Pois é o que Deus ele nos ordena a todo momento sobre a face desta terra. Ele nos ordena a todo momento estar em vigilância, pois Satanás ele fica em nosso derredor, procurando a quem o tragar a todo momento, nas pequenas brechas, nas maiores brechas. Não importa, ele não tem tempo determinado para destruir o cristão. Ele foi ordenado para destruir, mas ele não tem pressa. Ele espera você parar de jejuar. Ele espera você parar de consagrar. Ah, estou forte. Quando você pensa que está forte, aí que você está fraco. Por isso ele mandou vigiar a todo momento. Guarda esta árvore. Guarda esta árvore. Fica como soldado em posição, pois somos soldados de Cristo. Fica como soldado em vigilância a todo momento sobre a face desta terra. Fica como soldado. Eu não quero que tu morras, pois se tu morres, se tu comer desta fruta, certamente tu morrerás. Não come dela. Mas o homem, com sua ganância e com sua certa desobediência, diz a palavra do Senhor em Gênesis 13: disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então disse a serpente, disse a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela,
e ele comeu. Então os olhos dos dois, os olhos de ambos foram abertos e pareceram que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Deus, ele falou, ele ordenou para os dois: não comes. Mas veio a serpente, Satanás. Ele veio devagarzinho, chegou ali devagarzinho. Come. Você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Come. Você vai conhecer tudo. Mas aí é o que está. Os prazeres, ela viu que era bom. Ela viu que era bom. A palavra do Senhor diz lá, a palavra do Senhor diz em Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Aí é o que está. Se teu olho for tenebroso, todo o teu corpo será tenebroso. E foi o que aquela mulher olhou, viu que era bom. Netflix é bom. Olha, ir para o cinema é bom. Eu não vou jejuar hoje não. Minha carne está pedindo, sabe o que? Está pedindo uma carne frita, um frango assado. Está pedindo um banquete, a qual o mundo te oferece. Está pedindo que você venha jogar videogame. Eu vou jogar videogame, vou deixar minha Bíblia de lado. Por isso que essas igrejas estão tudo mortas. Acham que tem um Espírito Santo, mas não conhecem o que é o poder do Espírito Santo. E foi assim que foi desvendados os olhos deles. A nudez do pecado, pois o pecado ele gera morte. Pois lá em Salmo 119, a palavra do Senhor vai falar: descenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mas muitos estão vendando os seus próprios olhos. Muitos estão pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos. Mas muitos, com suas próprias cobiças, com seus próprios desejos, estão sendo levados pela sua própria carne. Essa carne pecaminosa, a todo momento que tenta contra nós, todo momento, ela nos seduz. Pois a nossa luta é constantemente você tem que estar em vigilância. Pois ele é muito astuto, Satanás. Ele não quer que o cristão ele venha estar em constante oração, em constante jejum. Pois ele sabe que a palavra foi revelada aos seus pequeninos. E ele está sobre essa terra o máximo possível para destruir os cristãos que seguem essa doutrina. Que segue o costume, que muitos dizem que é costume de homens. Andam de manga longa, pleno sol quente, andando de manga longa. E muitos pastores iam andando de manguinha curta e dizendo que é profeta de Deus, passando profecias como muitos estão passando, falsas visões, falsas profecias, falsos sonhos que demônios estão dando. Sabe por quê? Porque não estão andando em santificação. Acham que estão andando em santificação, mas não estão. Os seus olhos estão vendados. Naquele certo momento, naquele certo momento, perdão, meus irmãos. Naquele certo momento, quando eles comeram daquela fruta do conhecimento, caiu as escamas dos seus olhos, e ele teve o conhecimento do bem e do mal. Quando colocamos duas crianças com a sua nudez, ali não vem nenhum mal. Mas quando colocamos dois adultos, aí vem o mal.
veio um desejo nos seus corações. Foi assim o que aconteceu. Entrou em seu coração e contaminou toda a humanidade. O homem viverá do seu próprio suor, dessa terra. O homem trabalhará. A palavra do Senhor em Eclesiastes, ela fala que tudo debaixo do sol é vaidade. Você trabalha. Você consegue um carro, consegue uma casa, consegue um veículo. Mas esse trabalho ele é vão. Esse trabalho você não vai conseguir nada com ele, pois nós sabemos que um dia nós morreremos. Este corpo, ele tornará a ser pó, pois do pó nós viemos, do pó voltaremos. A palavra do Senhor, ela jamais passará. O mundo passará, as casas serão renovadas, serão destruídas sobre a face desta terra, mas a palavra do Senhor, ela sempre permanecerá. Tudo isto que está aqui sobre a sagrada escritura do nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que deixaria para aqueles que seguissem em espírito e em verdade. Ele destinou para cada um de nós, mas só ouvirão aqueles que o crerem, só verão que os crerem, só os seus filhinhos. Ele revelaste para cada um de nós a sua doutrina, mas cabe a cada um seguir, pois nós não podemos salvar os nossos irmãos. Nós podemos orar um pelos outros, mas nós não podemos salvar eles, pois o pecado ele gera a morte. Pois a palavra do Senhor lá em Provérbios 5:22, ele vai falar que os vossos pecados, as vossas iniquidades são como cordas, elas nos laçam a todo momento. Quando você vai pecando, ela vai sufocando como um redemoinho sobre si. Vocês vão ficando que nem uma múmia, vai rolando vocês. Cada pecado que vai cometendo é uma chicotada no Senhor Jesus Cristo. Cada pecado. E a corda vai aumentando. A corda vai aumentando. E vocês vão sufocando e vão perdendo a visão do Espírito. Vão deixando-se guiado pela carne. Vão sendo guiados pela carne a todo momento. Porque os seus olhos estão sendo vendados. Vendados. A qual você sente opressões malignas, enfermidades, e vocês não sabem de onde ocorrem, por causa da desobediência. Por causa da desobediência que gera a morte. Pois a palavra do Senhor, ela fala que lá em Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se eu estou com uma palavra na tábua do meu coração, eu vou caminhando e vai havendo luz, e eu não vou cair. Mas a palavra do Senhor diz: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Como podes tu, cego, guiar outro cego? Se você não tiver com a verdade, você não pode guiar outra pessoa. Primeiro se humilha perante a vossa presença do Senhor Jesus Cristo. Primeiro se humilha, vai buscar a face dele, pedir perdão pelos vossos pecados. Aí é o que está. Pois essas cordas, elas entrelaçaram. Quando você caminhou, como é que você vai caminhar se os vossos pecados não deixou você se movimentar? Quando você deu o primeiro passo, você caiu no buraco, caiu junto com o outro, porque os vossos pecados levou ao poço. Muitos acham porque não conseguem a bênção do Senhor. Muitos acham que não conseguem mais alcançar a bênção do Senhor. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas sabe por quê? Por causa da desobediência. Lá em 1 Samuel, Deus, ele rejeitou Saul como rei. Deus, ele disse assim: Saul, vai até na cidade de Amaleque, destrói toda a cidade, crianças,
homens, mulheres, animais, destrói tudo. Eu quero tudo destruído. Eu quero tudo destruído. Ele determinou. Foi uma ordenância por Deus para que Saul destruísse toda a cidade. Mas Saul, ele desobedeceu. Ele quis seguir o seu próprio conselho, as suas próprias vontades. Eu sou homem forte, sou rei, eu tenho autoridade sobre esta terra. Nós não somos nada. Sobre a minha cabeça tem uma espada afiada descendo. Do meu lado aqui tem um anjo da igreja. Do meu lado aqui tem um anjo que anda comigo. Se eu falar as minhas próprias palavras de homens, serei condenado. Se eu falar palavras segundo a vontade de Deus, herdarei a vida eterna. Mas além de eu falar, eu tenho que cumpri-las. Pois não adianta eu falar e não a cumpri-las, pois eu estarei andando em desobediência também. E Deus, ele ordenou Saul. Saul era um homem poderoso e disse: Saul, eu vou poupar o rei Agag. Poupou o rei Agag, poupou os animais. Viu que aqueles animais era bonito, formoso. Vou trazer essa ovelha para mim. Vou trazer esses bois para mim. Os olhos. Adentrou sobre os olhos de Saul o desejo do seu próprio coração, a vontade de pecar, e caiu a sua nudez. E Deus, vocês acham que Deus, ele abençoou Saul? Deus, ele enviou Samuel. Ele disse: Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros. Pois rebelião é como um pecado de feitiçaria, e é abominação como a iniquidade de idolatria. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejais rei. Então Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, lhe disse: não tornarei contigo. Rejeitastes a palavra do Senhor, e ele o rejeitou, para que não sejais reis sobre Israel. Deus ele enviou Samuel para avisar Saul. Ele preferiu ouvir a voz dos homens, que era mais suave, era um atalho. Eu vou caminhar por aqui. Aqui eu vou me dar bem. Eu vou comer o melhor desta terra. Eu vou comer no melhor desta terra. Pois pelos meus olhos espirituais eu vejo que Satanás estava ali do lado dele. Te darei o melhor desta terra, os melhores animais. Te darei, tem um rei poderoso que andará contigo. Você terá as melhores ovelhas. Te darei tudo. Mas Deus, ele é um Deus tanto de misericórdia como um Deus de justiça. Ele passou a espada na família de Acã. Lembra-te bem em Josué 7, ele passou: a capa Babilônia é minha, os tesouros é meu. Veja-te que bem, que aqueles bens já era dele, mas ele tinha consagrado para Deus, ele tinha falado que já era de Deus. Mas mesmo assim, Deus, ele passa a espada. Ele é um Deus de justiça.
Pois muitos estão pedindo bênção, pedindo os dons, e não anda em desobediência. Quer dom? Quero dom para profetizar, falar novas línguas. Quero passar revelações. Quero curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas isso, você desobediente, jamais vai conseguir alcançar o poder do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele é amor, ele é paz, ele é bondade, ele é benignidade, ele é mansidão. Pois muitos estão sendo enganados pelo próprio espírito do homem, estão dando ouvidos a doutrinas de demônios, se cercando por demônios e guiando por caminhos da perdição, caminhos fáceis, a qual é muito fácil você chegar em um show cristão, ficar pulando lá, mas a vida é destruída. Eu já passei por este mundo, conheci o espírito do engano, do erro, a qual minha vida era destruída. Andava dizendo que era cristão, mas era pecador, era um masturbador, era um homem que praticava a fornicação contra o Deus Altíssimo. Mas Deus, ele me poupou, ele viu e ele olha para cada coração. Pois nós sabemos que lá em Hebreus 4, versículo 12, ele fala: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela chega ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. É uma palavra viva. Pois no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muitos acham que Deus, ele não está vivo. Tem olhos de fogo sobre a nossa cabeça a todo momento. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos, como andamos, como vivemos. Ele sabe todas estas coisas. Ele não quer que nenhum dos seus pequeninos venha se perder. Pois este mundo, ele tem muitas coisas nos oferecer, para nos guiar pela porta larga, a qual muitos estão sendo conduzidos à perdição. Quando você anda em obediência, você anda por uma linha, a qual o Espírito Santo, ele nos ordena a seguir a todo momento. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele fala em sua palavra. Continua andando, guiando para Canaã. Eu não quero que nenhum de vocês se perdam. Eu não quero que nenhum de vocês se perdam. Aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Não desprezo nenhum coração contrito. Eu não quero que andeis em desobediência, para que venha gerar a morte. Obedecei-vos os vossos líderes, pois ele há de prestar conta. Mas em Romanos, ele fala em Romanos 30, no capítulo 1, no versículo 32, ele fala que nós não podemos estar de acordo com o pecado, estar andando ali. Se o nosso irmão pecar, não vou passar a mão por cima da cabeça dele, jamais. Nós estamos sobre a face desta terra nos últimos minutos, nos últimos segundos, para andar segundo a sua palavra. Qualquer passo
nós podemos cair, muitos não se levantarão. Muitos não se levantarão. Deus, Ele tem misericórdia de cada um de nós, pois a todo momento Ele está nos consolando. Ele falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nós temos um advogado. Nós temos um advogado a todo momento. Você se prostra, ora a Ele, e Ele intercede ao Pai, para que não venha nenhuma condenação sobre a nossa vida. Não venha nenhuma espada sobre a nossa vida. Mas Deus tem um certo momento que Ele passa, Ele tem que passar a sua espada, pois Ele açoita todo filho que o ama. Ele açoita todo o filho o que o ama. Ele quer que cada um de nós venhamos estar andando em santidade, estar andando em espírito, porque Ele é espírito, e quer que seus verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não deixa que este mundo venha vos enganar, pois a palavra do Senhor diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Os prazeres dessa carne, os desejos deste mundo, é uma escuridão. Tudo, a todo momento, ele tenta nos enganar. Coloca uma mulher bonita em sua frente, coloca um homem bonito em sua frente, melhor do que o seu esposo, melhor do que sua esposa. Vai lá, pratica o adultério, pratica a fornicação. É isso que Satanás a todo momento ele nos tenta. Ele te enfraquece com os prazeres deste mundo. Ele é muito astuto. Mas para que nós venhamos combater um bom combate, como o apóstolo Paulo, nós temos sempre que nos revestir das armaduras celestiais, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias, preparação do evangelho, o cinto da verdade, a couraça da justiça e a espada que é sua palavra. O soldado, ele tem que saber manejar todas estas armaduras. Mas como manejar estas armaduras? Pois a palavra do Senhor fala em 2 Pedro que crescei na graça e no conhecimento. A graça é orar, jejuar e se consagrar. O conhecimento é sendo revestido da sua palavra, pois a sua palavra jorra como águas vivas. Quanto mais você bebe desta água, jamais tornará a ter sede. Você vai bebendo, você vai se abstendo do prazer da masturbação. Hoje vou meditar uma palavra, e aquela palavra o Senhor já vai te tocando, e você já vai se abstendo das coisas do mundo. O Espírito Santo, ele vem nos convencer a todo momento do pecado, da justiça e do juízo. Ele quer andar conosco, através de cada um de vós. Ele quer fazer como um atalaia. Ele quer designar você para cidades diferentes. Pois ele fala: aquele que deixar pai, mãe, filho, filha, em amor de mim, ganhará 100 vezes mais. Ele falou que quer que você largue tudo por ele. Mas também ele falaste que o nosso maior inimigo é a nossa família. Aí as pessoas falam: brigo muito com meus familiares. O Espírito Santo, ele me revelou
Ele me revelou porque o maior inimigo é a nossa família, para que nós venhamos cair na desobediência. Porque nós amamos mais a nossa família do que Deus. Não vou sair de casa em prol do evangelho, porque eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe para cuidar, eu tenho meus filhos. Deus, Ele te destinou sobre a face desta terra. Ele disse: eu vim para fazer separação entre pai e mãe, entre sogra e nora. Eu falei para vocês: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Eu te ordenei como ordenou Saul, e tu me rejeitaste. Tu me rejeitaste no meio da tua caminhada. Por isso lançarei sobre ti enfermidades, mostrando que eu sou Deus, mostrando que eu sou um Deus vivo, que a todo momento eu ando por esta terra. A todo momento eu envio meus anjos para te livrar de laços de morte. A todo momento eu estou andando perto de ti. Eu não ando contigo, mas eu ando com meus olhos de fogo. Eu sei por onde tu andas, como tu caminhas. Eu não quero que tu andes por aí. Eu não mandei, mas o homem, ele vem seguindo sempre os seus próprios corações. Eu quero que você vá para tal cidade. Vou não. Tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Jamais vou deixar meu tio. Jamais. Meu Senhor, Ele quer que eu esteja aqui em casa com meus familiares. Quando estiver dois no moinho, subirá um e ficará o outro. Pensa aí, o seu tio subindo e você ficando, e no juízo final ele chega assim para ti: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, e será lançado para o fogo eterno. Ele fala assim, ó: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me ver, estava preso e foste me visitar. Senhor, não fiz isso. Eu estava só em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu marido. Eu não tive tempo. Você tem 24 horas em um dia. Você não tem tempo para buscar Deus? É isso que Satanás, ele todo momento, ele tenta tomar o nosso tempo. Que arrebatamento. Nossa, estou com fome. Vou fazer uma comida. Senta. Passa meia hora. Nossa, esse homem prega demais. Se ele mandou cada um de nós fazer o ID dele, por que ficamos grudados em frente a uma tela? As madrugadas, morrendo, jovens, adultos, senhores e senhoras, e vocês parados, nós parados. Deus, Ele não mandou nós ficar em um templo, não. Ele mandou ide. Ide é sair pelas ruas. Apóstolo Paulo, ele sofria pelo evangelho. Ele pregava com grande autoridade, como João Batista. Lembra-te bem? Um homem que chegou para Herodes, um homem poderoso, com grande autoridade. Herodes, esta mulher não é tua, que era a irmã de Filipe, que era a esposa de Filipe, perdeu a sua cabeça pregando a palavra com grande autoridade, sem temor, com ousadia e autoridade do Espírito Santo. Ele não olhou ninguém. Podia ser o maior rei. Pensa Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vamos para a fornalha. Pensa aí você entrando no fogo, aumentado 10 vezes mais.
entrando lá com esse lamaçal de pecado, o fogo consume na mesma hora. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha certeza: eu não vou me prostrar a estes deuses não. Eu tenho um Deus, eu temo a Ele. Todo momento Ele está comigo. Jamais vou temer. Ele é o meu Espírito Santo Consolador. Ele me guia a todo momento. Quando eu estou com fome, Ele supre as minhas necessidades, pois Ele falaste que suprirá as necessidades de todos aqueles que seguem conforme a sua palavra. Não deixará nenhum dos teus servos mendigar o pão. A todo momento Ele quer que você volte ao primeiro amor. Largue as suas velhas obras, largue esse mundo pecaminoso, se ergue, fica de pé. Deus ainda tem uma grande obra na sua vida. Fica de pé. Nós temos um advogado. Satanás, ele vem para nos julgar a todo momento, nos condenar a todo momento. Mas Deus, ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Tem uma nova morada preparada para cada um de nós. Em João 14 ele fala: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, uma nova morada. Este mundo nos traz tristeza no coração, angústia. Mas Deus, Ele traz paz e vida com abundância. Ele quer que cada um de nós venhamos se humilhar a cada dia perante a face dEle, para que o poder do Espírito Santo, Ele venha nos tomar sobre a face desta terra, e venhamos ser como luz sobre a face desta terra. Aonde colocar a planta dos nossos pés, venhamos ser um crente diferente, cheio da autoridade e da ousadia do Espírito Santo, que os demônios não suportarão. Aonde nós chegarmos, os demônios irão cair por terra, pois o apóstolo Paulo fala: pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas obras que eu praticava, eu não pratico mais. Vou continuar orando, vou continuar jejuando. Eu tenho forças, eu consigo, o Espírito Santo está do meu lado. Nós não podemos ver. Quem crerão na loucura do Evangelho? Tem um anjo do nosso lado, o Espírito Santo de nós, nos ajudando. Só aquele que é Espírito. Pois Deus, Ele nos designou para uma grande obra sobre a face dessa terra. Ele quer que você seja um soldado de Cristo. Vai ter batalhas, dificuldades, mas não turbe os vossos corações. Crê no Senhor, pois Ele vai nos guiar para a vida eterna. Pois neste exato momento o céu se fechou, e é as palavras que o Espírito Santo me concedeu para ministrar para cada um de nós sobre a face desta terra. Senhor, que essas palavras, Pai, ela venha a ser selada no livro do juízo final, segundo o Teu Espírito. Assim, Senhor, faz com que cada um dos Teus servos venha guardar esta palavra na tábua dos seus corações, para não pecar contra Ti. Pois assim, seja feita a Tua vontade, Senhor. Não deixe que Satanás venha tragar essas palavras, Pai, para que eles venham praticar, eles e eu, Pai, pois dependo de Ti. Assim seja feito. Pois neste exato momento estarei passando a direção para o nosso evangelista André, para que ele venha dar a direção e continuação do culto. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra, meus irmãos. Bem-aventurado o varão que suporta com perseverança a provação. Jesus falou que nós seríamos provados.
para ser aprovado. Ele não falou que nós ia ter vida tranquila. É lá em cima. Aqui é provação. E Jesus não quer que ninguém seja reprovado. Por isso que Ele repreende, exorta. Cada culto aqui, Jesus Ele prega a verdade, para que nós sempre olhemos para nós e vejamos que nós somos falhos, mas Ele não quer que nós falhemos. Porque Ele que diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que trouxe hoje o nosso irmão para trazer uma palavra nessa noite. Irmão, eu quero pedir para os irmãos, que fica um irmão aqui no celular aqui para ver. Tem pessoas aí com dor no joelho esquerdo. Tem uma pessoa que está com problema de garganta. Parece que tem um nó na garganta. Não sei se é um princípio de câncer, o que é, na garganta. Pessoas com peso nas costas. Veja, irmãs, tem alguém aí. Tem alguém aqui na igreja que está com angústia no coração. Parece que está um peso no coração. Algo que está comendo seu coração por dentro. Na garganta, dor de cabeça, peso nas costas. Tem alguém aí? Tem alguém dos irmãos aqui? Ninguém? Tá tudo bem? Certeza?